e bem-vinda à Academia de Marinha. Muito obrigada. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Eu começo por saudar o Sr. Presidente da Academia da Marinha, o Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, que eu já tive o prazer de conhecer numa outra oportunidade, num simpósio, e portanto é com muito gosto que eu aqui estou nesta casa de novo e a revê-lo. Não diga que eu não me lembrei de si, para variar. Eu não disse. Teve que me lembrar que eu já conheci. Até almoçamos juntos e tudo. E por intermédio do Sr. Almirante, cumprimento também os membros do Conselho Académico, os senhores almirantes, os senhores académicos aqui presentes. Uma palavra de saudação também para os colegas, para os amigos, para os familiares do professor Mário Avelar, para todos os que aqui estão hoje e que acompanham este momento da apresentação do livro A Literatura e o Mar, do meu querido colega, professor, sim, porque o Mário Avelar, se me permite tratá-lo só assim, a partir de agora foi meu professor, já há uns anos atrás, e foi um professor que me marcou muito, como ele tão bem sabe, e quero agradecer-lhe muito o convite para estar a apresentar este livro. Eu começo com uma pergunta, e a pergunta até não é minha, é do Sr. Almirante. Como escrever um livro sobre a literatura e o mar quando, para utilizar as palavras do Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu no prefácio à obra de Mário Avelar, face à sua extensão, diz o Sr. Almirante, quase nos podemos interrogar se já terá sido escrito algum texto que não fale do mar. De facto, como constatamos no livro que hoje apresento, o mar é de todos os tempos, é de todos os lugares, acompanhando o dialbar da literatura desde a épica de Gilgamesh, na qual se associa à busca da imortalidade, afinal o nosso mais profundo e perpétuo anseio. Seguindo os conselhos do barqueiro Ushanabi, Gilgamesh atravessa as águas da morte até chegar à ilha onde vive Utanapishtim, que, por ser imortal, lhe poderá ensinar o segredo da vida eterna. O mar inscreve-se assim nas primeiras formas de pensamento artístico-literário, cruzando-se com a consciência mítica, numa articulação que vamos encontrar em outras obras fundadoras do mundo de evidências culturais, religiosas e artísticas, como é o caso da Bíblia, entendida por Northup Frye como o grande código da arte, e com a qual a própria épica de Gilgamesh mantém relações temáticas notáveis. No texto bíblico, o mar adquire uma pluralidade de significações simbólicas. No relato bíblico da criação, o mar aparece como parte do caos primordial, uma massa de águas que Deus ordena e estrutura ao segundo dia, quando separa as águas superiores, as águas acima do firmamento, das inferiores, criando o céu. Ao terceiro dia, Deus reúne as águas que estavam abaixo do céu, dando origem aos mares e revelando a terra seca, assim fazendo surgir um mundo habitável para a vida. Na literatura bíblica, o mar torna-se assim um símbolo tanto da majestade criativa de Deus quanto das forças caóticas que só Ele pode dominar, manifestando-se como meio de punição, como por exemplo as águas do dilúvio, ou possibilidade de redenção, como as águas do Mar Vermelho. Também Jesus domará as águas do mar, caminhando sobre as ondas, ou aplacando a tempestade que ameaça a viagem marítima que faz com os apóstolos. Do mar vêm ainda seres tenebrosos, como a besta marinha do Apocalipse, o Leviatã, dragão do mar, que, segundo Isaías, será derrotado por Deus nos tempos do fim, que anunciarão a Nova Jerusalém. O mar não é, porém, presença exclusiva da mitologia da antiga Mesopotâmia ou no universo judaico-cristão. Atende-se, por exemplo, no mundo mitológico grego, do qual faz eco a Odisseia de Homero, onde assume especial relevo por ser o espaço privilegiado da viagem de Ulisses, pela qual o herói tomará contacto com seres marinhos, ilhas maravilhosas e deuses nem sempre benfazejos. O mar é o espaço dos deuses, de Oceano e de Tétis, sua esposa, titãs primordiais que presidem às águas salgadas, e de Poseidon e Anfitrite, de suas filhas as Nereidas e das ninfas marinhas que vivem no Mediterrâneo. É ainda o lugar onde habita Proteu, cuja natureza transformadora é sugestiva da sua qualidade instável, ilusiva, imutável, sem cor e forma definidos. Nos textos mitológicos dos celtas que habitaram a Irlanda Antiga, preservados em manuscritos medievais a partir do século XI, o mar que rodeia a ilha é, a partir da nona onda, lugar de mistério. É daí que vêm as 6 raças invasoras do território, tanto as que descendem de Noé, como a raça dos deuses, os Tuatha Dé Danann, que dele trazem os seus mais ricos tesouros,
como o caldeirão da abundância e da regeneração do deus Udagda. Outros caldeirões associados ao mar, como o de Caridwan, por exemplo, possibilitam a aquisição de dons mágicos e adivinhatórios e, acima de tudo, são caldeirões de inspiração poética, que assim se liga indissociavelmente ao elemento marinho. É do mar que por fim chega à Irlanda a última raça, a dos homens, descendentes de Goidel-Glass, os goidélicos, isto é, os irlandeses. É aí também que se situam as Ilhas Afortunadas, onde não existe nem fome, nem sede, nem doença, nem morte. Tir na Nog, a terra da eterna juventude, Tir Tarngeir, a terra prometida, Tir Fotuin, a terra sob as ondas, Tir Nambeo, a terra dos vivos, e Magmel, a terra do prazer. Para lá da nona onda, que marca os limites da terra indígena, para além da qual se situavam as terras estrangeiras e o desconhecido, localiza-se assim o outro mundo, em pleno mar aberto, governado por Manannán Mac Lir, filho de Lir, deus do mar. Esses lugares convidam à viagem num apelo incessante, como acontece com Bran, uma das figuras desta mitologia, que impossibilidade de regressar à Irlanda navega ainda nesse outro mar do outro mundo, na eternidade do tempo. Peço desculpa. O Mar das Águas Abençoadas é também o espaço da iniciação espiritual. O caminho sagrado da Peregrinatio pro Amore Christo, dos monges insulares, que irá ser celebrado na literatura cristã irlandesa medieval em 2 géneros narrativos, os Ertrai, ou expedições, e os Imrama, ou navegações. Podemos, pois, afirmar que nos textos onde o literário e o mitológico se interpenetram, o mar, como afirma um autor que escreveu um livro dedicado a este tema, Sebastian Sodecki, eu estou a traduzir do livro dele, portanto, no mar está presente como ingrediente principal, ou o mar, desculpem, está presente como ingrediente principal de uma imaginação macroespacial, de uma cultura que, por sua vez, forma o reservatório inventivo do qual emergem os mitos. Em todos eles, o mar cruza-se com outros tópicos, que não mais deixarão de estar presentes no imaginário coletivo e logo na literatura, pelo menos no que diz respeito ao Ocidente. A viagem, porventura o mais recorrente e universal, mas muitos outros, que se vão manifestar em obras literárias variadas ao longo dos séculos. As ilhas, os seres marinhos, os seres que habitam perto das águas, os monstros aquáticos, as batalhas no mar, as artes de navegar, os perigos, os naufrágios, entre outros. Por meio de todos estes tópicos, o mar torna-se assim um elemento primordial e cosmogónico, prévio à existência humana, elemento que, ao ser domado, traz ordem ao mundo, palco privilegiado de experiência e de manifestação do maravilhoso, simultaneamente lugar de sonho e de utopia e de perigos inimagináveis, meio pelo qual se provam os heróis, lugar de encontro com o outro, estabelecendo fronteiras que ora se demarcam, ora se diluem, em espaços ora liminares, ora indistintos, desdobrando-se numa pluralidade simbólica que a literatura explora continuamente. Nas palavras de Jonathan Raban, um senhor que escreveu The Oxford Book of the Sea, eu estou a citá-lo também numa tradução, o mar é um dos mais importantes e universais símbolos na literatura e certamente o mais multiforme, pois transfigura-se em resposta a mudanças na sensibilidade, tanto quando muda consoante as alterações do tempo e as fases da lua. Sejam elas as águas do Mediterrâneo, berço de cultura e civilizações, um mar contido e circunscrito, sejam as águas do vasto Atlântico, pejado de perigos desconhecidos, todas elas suscitam tanto o medo quanto a curiosidade da descoberta. Se o mar ocupa a imaginação literária desde sempre, há casos em que se assume como veículo privilegiado de identidade nacional, fundindo-se com a própria literatura que lhe dá expressão. A permanência do mar na literatura portuguesa é certamente reveladora desta indissociação. Tendo em conta que na formação da identidade participam elementos vários, entre os quais a geografia e a natureza, Portugal, um dos países do mundo com maior área marítima, cujo perfil é delineado pelo oceano, define-se na sua relação com o mar. Esta consubstanciar-se-á como património, história e literatura numa interligação visível na épica identitária de Camões. É certo que antes das descobertas já o mar preenchia a imaginação dos trovadores galaico-portugueses, em cuja poesia ele é constante. Apesar disso, terá sido certamente com os Lusíadas que o mar se torna sinónimo da gente marítima de luxo, para citar Camões, e da própria nação, que nas palavras do Rui Belo é o país que o mar não quer. Luís de Camões eleva o mar a símbolo identitário de um povo e de um país, ao ponto da primazia do elemento aquático na nossa cultura ser simultaneamente devedora do facto histórico da expansão
e da épica camoniana que o celebrizou. Fernando Pessoa, na sua interpelação dos Lusíadas, inicia a mensagem com o mito náutico de Ulisses, no poema com o mesmo nome, transformando o mar na concretização do sonho, da glória e da imortalidade dos portugueses. O mar sem fim é português, como ele diz em Padrão. O mar da dor, das lágrimas, do sacrifício, torna-se no mar universal, onde o céu se espelha, agente da realização do novo destino de Portugal. A missão por cumprir, predestinada aos níveis geográfico, histórico e mítico, tomados em uníssono, cristaliza-se no mar, que ao possibilitar o poder ser, para citar Pessoa, ou o desejar poder querer, revela-se como símbolo último da própria arte poética. É ela a única capaz de realizar o Quinto Império. O mar que se ergue do abismo anuncia a hora em que o rei desejado, desterrado em remota ilha afortunada, Artur ou Sebastião, fará o país emergir do nevoeiro para cumprir o seu novo destino espiritual. Pessoa identifica esse encoberto, a quem ele chama Senhor do Mar, consigo próprio, quando se assume como terceiro profeta da história nacional, ao anunciar em primeira pessoa, no único poema sem título na mensagem, escrevo o meu livro à beira-mágoa. Afinal, como afirma num outro poema publicado postumamente, navegar é preciso, viver não é preciso. Assim anunciando que apenas navegando pelos mares da imaginação pode o poeta reconstruir a nova utopia portuguesa. Neste brevíssimo percurso pela alma atlântica de Portugal, recordemos outros mares que não somente o dos navegadores, uma vez que na literatura portuguesa também se cantou o mar dos pescadores e da faina marítima, como fez António Nobre em Lusitânia do Bairro Latino, o mar que se avista das ilhas, como se pode apreciar em alguma poesia do açoriano Vitorino Mésio, ou o mar da liberdade, da perfeição e harmonia, horizonte metafísico dos poemas de Sofia de Melbreiner, nos quais a autora revisita o mar dos descobrimentos e da expansão, o mar dos mitos, sobretudo dos mitos gregos, e o seu próprio mar da infância e da memória. Se o mar é sinónimo de identidade na literatura portuguesa, certamente também o é na inglesa, como defende o mesmo autor Sobecki, para quem a história literária do mar se torna parte constitutiva do discurso vernacular sobre o que é ser inglês. Integrando um território insular, a Inglaterra define-se geopoliticamente como uma ilha, our island, a nossa ilha, numa associação entre o mar e o sentido de Englishness, que se começa a expressar em textos do século XV, mas que se solidifica na obra de William Shakespeare, na qual mais clara e deliberadamente se explora a essência marítima de Inglaterra. Esta ilha, identificada com o Éden, utopia terrena, é mencionada por John of Gaunt na peça Ricardo II, que assim procede, como diz Mária Velar, e cito o Mária Velar, a uma catalogação de referenciais míticos aos quais se associa a tradição utópica. Assim se delineia um discurso onde mito e patriotismo convergem. Fim de citação. O solilóquio de John of Gaunt, percorrendo séculos, contribui para que a imagem da ilha, da nossa ilha, se transforme em símbolo identitário de uma Inglaterra que também se define na sua relação com o mar. Esta relação, contudo, é construída muito antes de Shakespeare. É por mar que chegam os anglo-saxões ao território a que virão dar o nome de Anglaland, Inglaterra, e no qual falarão a língua a que chamarão English, o inglês. Esta é uma das razões pelas quais o mar é um elemento central na literatura produzida neste período da história e da literatura inglesas. Ele é o caminho das baleias, Honrada, como se afirma em Beowulf, o abismo profundo e insondável dos grandes seres marinhos e de curiosas criaturas, e citando de Beowulf, estranhos dragões do mar vasculhando as ondas, viajantes das vagas. Esta permanência do mar na literatura anglo-saxónica é também revelada de forma magistral pelas elegias, preservadas no Exeter Book, que é um manuscrito do século X, que foi, em 2016, integrado pela Unesco no Registro da Memória do Mundo, a par da Tapeçaria de Bayeux, a Magna Carta, o Livro de Kells, a Carta de Pedro Vaz de Caminha, a Nona Sinfonia de Beethoven, a Bíblia de Gutenberg ou o Diário de Anne Frank, porque a Unesco considerou o volume fundacional da literatura inglesa. E peço desculpa mais uma vez. Deste conjunto de textos elegíacos, recordo aqui dois: o Navegante e o Vagueante, nos quais a voz poética pertence a homens solitários, obrigados, e cito numa tradução para português, a agitar com as mãos o mar gelado, as veredas do exílio, como diz o Vagueante, ou, nas palavras do Navegante, como eu, mísero e triste, no mar gelado, gastei o inverno nos caminhos do exílio, privado de parentes e amigos, cercado de pingentes de gelo. Sós,
À mercê do inverno no gélido Atlântico Norte, estas figuras são reminiscentes de um passado migratório, o passado dos anglo-saxões. Mas aqui, estas figuras já são observadas por uma mundividência cristã inglesa, letrada, pelo que nestes poemas assistimos a um entrelaçar de crenças pagãs e cristãs, também no que ao mar diz respeito. Tanto o vagueante como o navegante são ainda a expressão da condição humana, pois, tal como eles, também nós vagueamos pela vida, percorrendo os caminhos da existência, exilados do paraíso, peregrinos sobre a terra. Neste deambular pelo tempo, à mercê dos elementos naturais e do que está por vir, é certo que a morte se encontra no fim do percurso, morte essa simbolizada pelo mar gelado, fustigado pelo frio e pelo vento do inverno. O que acontecerá depois dela, essa questão metafísica, esmagadora e incessante, está aqui também relacionada com o mar, com o que está para além dele. Mário Avelar, qual exímio navegador, conduz-nos numa viagem por uma obra onde explora a presença imagética do mar na literatura. Sabendo que o mar também se escuta, ora acalmando-nos com os seus sons mais suaves, ora inquietando-nos com rugidos quando está em fúria, Mário Avelar começa por nos convidar, a partir do índice, a ler os seus capítulos como andamentos musicais, assim entendendo o mar como um elemento sempre em movimento e mutação, um organismo vivo e repleto de vida. Faz assim jus à própria essência do mar, associando-a à música, transmitindo ainda, e de novo a citar o Sr. Almirante Vidal Abreu no prefácio, ritmo, intensidade e força contida no texto associado a cada capítulo. E como afirma o próprio autor, Mário Avelar, porque cada capítulo encerra momentos distintos, modulações tópicas e analíticas, que apesar de complementares revelam matizes próprios, decide dividi-los em andamentos, categoria obviamente colhida do léxico musical, que poderá ter a virtude de tornar mais explícito o argumento que desenvolvo. Ouçamos, pois, os sons deste livro. A obra está organizada em 6 capítulos, que, como o autor indica no prólogo, não pretendem constituir uma catalogação da presença do tópico mar na literatura universal, nem centrar-se exclusivamente na literatura portuguesa. Neste prólogo, anuncia que abordará textos que podem hoje em dia ser ou não considerados literários, como é o caso da Bíblia Sagrada, que concebe simultaneamente como obra inspirada e com estratégias prosódicas que a aproximam do texto literário. Neste sentido, oferece-nos ainda no prólogo uma reflexão sobre a difícil e complexa noção de literatura. Diz-nos também que os capítulos obedecem a uma organização diacrónica, considerando por isso que no primeiro, intitulado O Mar, um tópico policromático que emerge, abordará a temática do mar nos textos religiosos, dos quais destaca a Bíblia, sobretudo os livros do Gênesis, de Jonas e os Evangelhos, mas também a Épica de Gilgamesh e o Alcorão, entre outros. O segundo capítulo, alguns antecedentes clássicos, construções míticas, centra-se em obras dos períodos clássico e medieval. Do primeiro, salienta os Argonautas, de Apolónio de Rhodes, a Odisseia de Homero e a Eneida de Virgílio, e do segundo, a Idade Média, destaco Beowulf, e alguns textos elegíacos, sagas nórdicas e a poesia trovadoresca. O terceiro capítulo, Mnemosine, entre visto e utopias, construindo o imaginário, como Mário Avelar afirma, e cito, tem como eixo estruturante o diálogo entre a memória, a observação experienciada e a utopia. Assim partindo da utopia de Thomas More, que neste sentido é aqui entendida como obra fundadora. Aí, o autor procura refletir sobre a função desempenhada pelo mar na construção de um imaginário moderno, baseando-se nas fontes anteriormente analisadas. São abordados textos como crónicas e escrita de viagem e autores como Pero Vaz de Caminha, Fernão Lopes de Castanheda, Gaspar Correia Fidalgo de Elvas, Cristóvão Colombo, Pietro Martire, Frei Bartolomeu de Las Casas, William Bradford, Samuel Champlain, Jacques Cartier, Richard Elliot, Gil Vicente, Fernão Mendes Pinto, Luís de Camões, William Shakespeare e Sir Francis Bacon. O lado obscuro do imaginário, os naufrágios, é o título do quarto capítulo, onde Mário Avelar mergulha na dimensão disfórica do mar, associada sobretudo aos naufrágios. Deste modo, fará uma incursão por obras como Uma História do Mundo em 10 capítulos e meio, de Julian Barnes, A História Trágico-Marítima, de Frei Bernardo Gomes de Brito, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift e O Naufrágio do Deutschland, de Gerard Manley Hopkins. O tema da pirataria é o ponto de partida para que no quinto capítulo, O Mundo de Aventuras e Heróis Improváveis, nos ofereça um percurso por obras dos séculos XVIII e XIX, entre elas
Captain Singleton, de Daniel Defoe, A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, As Aventuras Extraordinárias de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, 2 Years Before the Mast, de Richard Henry Dana, Moby Dick e Billy Budd, de Herman Melville, Mr. Midshipman Hornblower, de C.S. Forester, Lord Jim, de Joseph Conrad e 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. O 6º capítulo, na diluição das fronteiras reconfigurando imaginários, faz-nos aportar à contemporaneidade, partindo de textos que se situam na interseção entre os séculos XIX e o atual. Assim, o mar é objeto de reflexão em Balada do Velho Marinheiro, de Samuel Taylor Coleridge, e em obras de autores como Baudelaire, Melville, Rimbaud, Cesário Verde, Antero de Quental, Ezra Pound, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Manuel Pinheiro Chagas, Sina Jeter Naslund, Catherine Vaz, Michel Tournier, Patrick O'Brien, Gaston Bachelard, Alan Finkielkraut, Victorine de Mésio, Lawrence Durrell, Raul Brandão, Ernest Hemingway, Alan de Villiers e Sir Derek Walcott. Após esta longa viagem, como a de Ulisses, mas esta mais calma e sem perigos, que empreendemos guiados por um hábil timoneiro, somos ainda surpreendidos e agraciados com um breve epílogo sobre a cidade de Ulisses, de Teolinda Gerson. Porém, os nomes referidos não se esgotam aqui, pois Mário Avelar interpela muitos outros no seu percurso reflexivo e analítico. Geoffrey Chaucer, John Bunyan, Maquiavel, François Rabelais, John Keats, Rainer Maria Rilke, T.S. Eliot, Constantine Cavafis, Herberto Helder, Almeida Garrett, Aldous Huxley, João dos Passos, entre tantos outros. E do mesmo modo que convoca autores, convoca críticos literários, críticos de arte, filósofos, ensaístas, como George Steiner, Michael Fried, Robert Alter, Roland Barthes, Júlia Kristeva, Northrop Frye, Andrew George, Didi Huberman, Michel Foucault, Michel de Certeau, Paul Ricard, Oliveira Martins, Vasco Graça Moura, Fernando Melo Moser, e eu podia continuar, mas estou só aqui a citar alguns. Embora o autor nos avise que a este percurso diacrónico se aliará uma dimensão sincrónica, a verdade é que, de modo notável, consegue estabelecer nexos entre obras de géneros diferentes, romance, novela, poesia, epopeia, drama, epístola, autobiografia, escrita de viagens, hagiografia, crónica, entre outros, de épocas diversas, de geografias variadas, em viagens constantes no espaço e no tempo, assim dando relevo ao profundo diálogo entre textos e tradições literárias que se consubstancia como lugar de memória, ou como lhe chamou o próprio Mário Avelar, mnemosine textual e transmemória. Mário Avelar diz-nos também que centrará a sua atenção nas literaturas portuguesa, inglesa e norte-americana, mas nesse cruzamento constante e profícuo de vozes, temas e motivos que vão fazendo eco uns dos outros, vamos encontrando textos de outras paragens, como a China, como o Japão, pelo que neste livro observamos também como o mar une continentes e culturas literárias tão diferentes. Eu peço desculpa por estar a beber tanta água. Não se julgue também que neste entrecruzamento polifónico de vozes diversas, ora próximas, ora distantes, o autor se circunscreve única e exclusivamente à literatura. Falei já da música, a propósito do índice, mas ela surge também noutros momentos para iluminar certas considerações, como quando se detém na poesia e na música de Hubert Félix Téphane, que sei que vem do filho Mário, ou quando nos recorda a música dos Beatles, dos Moody Blues, dos Led Zeppelin, dos The Pogues ou dos Sétima Legião. A propósito de certas reflexões, traz-nos ainda à memória a BD de Edgar P. Jacobs, Blake e Mortimer, ou As Aventuras de Asterix, de Goscinny e Uderzo. O cinema não escapa a este diálogo inter- e transtextual. Vários filmes são referidos ao longo deste livro, assim como a pintura, pois sempre que relevante, Mário Avelar traz-nos um quadro que, de modo ecfrástico, e o Mário Avelar é especialista em ecfrásis, como nós sabemos, estabelece com a obra literária profundas ligações temáticas, como acontece com a Jangada de Medusa, de Géricault, por exemplo. Ela própria já há um eco do naufrágio da fragata francesa Méduse, ocorrida em 1816, revisitada por outras obras, como a canção de Georges Brassens, Les Copains d'Abord, a capa do álbum dos The Pogues, Rum, Sodomy and Lash, o filme de Iradi Azimi, La Radeau de la Méduse, o ensaio Les Naufragés de la Méduse, de Jacques-Olivier Boudon, o romance A Semana Santa, de Louis Aragon, e Uma História do Mundo, em 10 capítulos e meio, de Julian Barnes.
Nesta aventura por textos e contextos, Mário Avelar não vai esquecendo os nexos que se estabeleceu, portanto nunca se perde, as heranças textuais, recuperando ideias e temas, guiando mais uma vez o leitor neste movimento de avanços e recuos com uma mestria sem a qual o leitor dificilmente se perderia, ou facilmente se perderia. Salienta também que em qualquer viagem há espaços de fronteira, lugares entre lugares ou além de lugares, recuperando assim a noção de metaxo de William Desmond, sendo nela que, de acordo com as suas próprias palavras, e cito, ancora o essencial do olhar que construo nestas páginas. E acrescenta que, perante um espaço entre, onde registros algo canónicos, como o do discurso religioso, reminiscências do folclore popular e percursos autobiográficos convergem dando corpo a realizações singulares, não será displicente identificar e compreender os diferentes fragmentos que vão construindo olhares concretos no fluir temporal. É uma citação do próprio Mário Avelar. Na construção da transmemória, chama, pois, a atenção para a porosidade textual, para o significado que se constrói no espaço liminar, assumindo que a literatura não é tão somente mnemosina entre textos, mas também lugar entre eles. Julgo que terá ficado claro o quanto este livro é espelho de um fôlego enorme, de uma capacidade intelectual invejável, alicerçados em várias décadas de experiência e de investigação, que revelam um espírito muito eclético e muito sabedor. Constitui uma viagem que desejaremos fazer não apenas uma única vez, mas várias vezes, redescobrindo lugares e entre lugares, ideias, temas e motivos, autores e obras, diálogos entre a literatura e várias formas de expressão artística. A propósito de um destes diálogos, gostaria de recordar aquela que é para mim uma das mais belas definições do mar, que nos chegou pelo poema e pela música de Fausto, num álbum que eu considero talvez um dos melhores álbuns da música portuguesa, que se chama Por Este Rio Acima. Um álbum onde o Fausto revisita a peregrinação de Fernão Mendes Pinto. E há uma canção que se chama O que a Vida Me Deu, onde ele diz que o mar, e estou a citá-lo, é lago imenso de oceanos salgados, onde os rios também naufragados vão por fim descansar, como quem vem e regressa ao fundo do ventre da mãe. Voltamos ao início, porque de facto, por muitos percursos que o mar nos convida a percorrer, ele é sempre, em última instância, o lugar arquetípico celebrado nos textos mitológicos fundadores, como Fausto relembra, o mar cosmogónico e mítico, berço da vida e abismo da morte, princípio e fim. Mário Avelar fala-nos de antecipações imaginárias, do modo como, e cito, o mar, a sua história, da qual participam histórias, personagens, geografias, convocações identitárias, euforias e disforias, utopias e tragédias, deslumbramentos, fragmentos de linguagem, elevações estéticas, melodias, integram uma memória e integram um imaginário que se concretiza de uma forma distinta em diferentes paragens, nomeadamente regionais ou nacionais. Mário Avelar diz-nos ainda que para muitos de nós o mar é parte integrante das nossas memórias, do nosso passado, da infância, dos nossos sonhos intemporais que acalentamos, motor de uma sinestesia única. Nas suas palavras, faz parte da história de cada um de nós, de memórias identificáveis, de aromas, como o aroma da maresia na infância, dos signos que dão corpo aos nossos estranhos microcosmos oníricos, em particular para aqueles que cresceram e ainda hoje vivem, como eu, como ele, sob o manto diáfano desta enseada amena. Metáfora da história e da memória, bem como da jornada pelos caminhos da existência, o mar é, por fim, na literatura, símbolo da viagem que é a escrita, como Mário Avelar também deixa bem patente. E é com esta última ideia que termino, com a imagem do mar, vastíssimo, interminável e eterno, sinónimo de imaginação, criatividade, liberdade artística, palavra poética e criação literária, evocada num poema de Sofia de Melbrenner, Mar Sonoro. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim, a tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo e intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho, que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim. Muito obrigada e os meus parabéns ao Mário Avelar por este livro belíssimo que nos deixa e que eu espero que todos leiam, porque é de facto maravilhoso como é que consegue domar um tema que é um tema tão tempestuoso como as águas do mar. Muito obrigada, Mário.
muito boa tarde, e eu tenho aqui umas folhas que tentarei não seguir, isto é, tentarei não ler, é apenas para ter uma espécie de roteiro. Antes de mais, as minhas saudações ao Sr. Almirante Vidal Abreu, por seu intermédio a todo o Conselho Académico, os senhores almirantes, os senhores académicos, caros colegas, caros amigos, a todos agradeço terem prescindido o vosso tempo para estarem aqui. Há um momento na Moby Dick, e é sabido, enfim, que este é um livro o meu livro de cabeceira, digamos assim. Há um momento na Moby Dick em que o narrador, o Ismael, estava a falar sobre a baleia e depois diz assim: "What the white whale meant to Ahab has been hinted. What it means to me, it remains to be said." Portanto, eu sinto-me um bocado... eu às vezes tenho estas vozes na cabeça, não se assustem, não é esquizofrenia, portanto, são apenas estas recordações em que, de facto, o Sr. Almirante já explicou a gênese do livro, a professora Angélica, a minha querida Angélica, já falou do livro e, portanto, há todavia um aspecto que eu acho que neste momento seria eventualmente interessante para vós, era explicar de facto o que é que o livro funciona, digamos que no contexto de um determinado tipo de produção ensaística, e era apenas esse aspecto que eu gostaria de focar. Não sem antes fazer alguns agradecimentos, e desde logo uma vez mais ao Sr. Almirante Vidal Abreu pelo facto de me ter feito este convite, pela hospitalidade com que aceitou todas as minhas sugestões e depois pelo diálogo que fomos mantendo ao longo do tempo, ao Sr. Comandante Rocha de Freitas, que foi de facto, como sempre, uma disponibilidade e afabilidade impressionante, e que foi um elemento fundamental na organização de todo este processo e a superação de todas as dificuldades que surgem nestas alturas. Ao pintor de Marinha Paulo Sião, muito obrigado, porque de facto foi ele que disponibilizou a bela imagem que está na capa do livro, estou muito grato. À impressora, a Página Ímpar, porque de facto fez um trabalho muito bonito, de uma sensibilidade estética bastante grande, e estiveram sempre bastante atentos, nomeadamente aquelas imagens que eu enviava e que de facto estavam ao contrário. E eu não sei como é que aquilo aconteceu, portanto, mas isso deve ser eventualmente por qualquer heresia do primeiro capítulo relativamente às religiões. Obviamente, enfim, isto é uma parceria de décadas, mas Ana Paula, obviamente, foi uma interlocutora constante em termos da escrita, da concepção do livro, e depois de uma parte particularmente problemática, que é da revisão. Ela foi, de facto, uma revisora que, como todos quem a conhecem sabem, pode ser radicalmente luterana, mais calvinista até. Foi impressionante. E, portanto, estou muito grato. E, obviamente, a Angélica, minha querida, já sabia, mas, de facto, não só pelo facto de ter acedido ao convite, mas pela sua leitura, pelo texto belíssimo que você leu, por tudo, enfim, pela atenção que colocou na leitura, e, portanto, era tudo isto que eu, enfim, estes agradecimentos. E agora, para regressar finalmente à questão que é essa, quando eu digo que é só um aspecto, não quer dizer que vá falar pouco, porque não vou ser breve, porque geralmente isso é perigoso, mas, enfim, não irei abusar da vossa paciência. De facto, este livro, em termos digamos que dos livros que eu publiquei até hoje, e quando eu falo dos livros que publiquei, estou a pensar, obviamente, na questão apenas na produção ensaística, é um livro um pouco insólito, é um livro que surge, que é bastante disruptivo face ao conjunto dos livros que eu publiquei, porque foi há 30 anos que publiquei o primeiro, A América, Pátria dos Heróis. Todos os livros têm a ver com um aspecto que era a minha atividade enquanto professor. E, portanto, investigação, lecionação. Tudo isso tinha a ver, todos os meus livros tinham a ver com estavam diretamente relacionados com isso, de formas, enfim, cada um abordando aspectos diferentes, havendo mutações ao longo do tempo, nomeadamente, por exemplo, em determinada altura publico um livro sobre a questão da équfrase, isto é, por volta de 2004, 2005, 2006, e regressei a esse tópico 20 anos depois, sensivelmente, ou 18, ou 17,
Mas andei sistematicamente, portanto, era a minha investigação que ia conduzir aos livros, e foi isso que foi acontecendo ao longo do tempo. Este livro é, de facto, qualquer coisa de completamente diferente. E foi curioso, porque eu ia um dia para salvo erro, um sábado à tarde, ia para a abertura de uma exposição da Cátedra Cascais Interartes, estava em Cascais, toco ao telefone, era o Sr. Almirante, expondo o convite, e na altura a minha resposta foi de facto imediata, e naquela altura eu visualizei de imediato o livro, visualizei logo quais seriam os capítulos, qual é que seria a estrutura, qual é que seria o tipo de abordagem. Tudo isto se fez, foi um bocado como se de facto o livro estivesse na cabeça à minha espera. E uma das coisas que eu achei que era, digamos que este livro iria permitir-me fundamentalmente fazer um tipo de viagem pela memória. Este livro podia ter como título um livro de memórias. Não um livro de memórias naquele sentido, sei lá, 17 de dezembro, telefonou-me o Charles Michel para ver quando é que eu ia a Bruxelas almoçar com ele, enfim, coisas assim desse género. Portanto, o Santo Padre ligou-me porque já há muito tempo não me via. Portanto, enfim, é que nós fazemos uma certa apologia dos nossos conhecimentos, mas é de facto é um livro de personalidades que remonta muito à minha adolescência, aos livros que eu comecei a ler na minha adolescência. E eu faço essa referência aqui. Muitos dos presentes lembrar-se-ão de uma coisa que era a Biblioteca dos Rapazes. Lembrar-se-ão foi na biblioteca. Eu ainda hoje tenho essas imagens, já não sei o que é feito desses livros. Ainda há dias estive a remexer lá em casa à procura dessas coisas. Não encontro os livros, mas foi aí que eu li a Moby Dick pela primeira vez, o Hornblower, a Ilha do Tesouro, as 20.000 Léguas Submarinas, etc. Portanto, achei que seria interessante regressar a esse passado e tentarem começar a encontrar pontos de continuidade em relação a essas memórias e, digamos que, apresentá-las, introduzir um determinado tipo de estrutura. Porque isto é uma conversa que eu tive, tinha 16 anos, sensivelmente 16 anos, entre os 16 e os 17, mas talvez mais 16 anos, com uma amiga na adolescência, que era a Isaura. A Isaura andava a estudar em Germânicas, era um pouco mais velha que eu, e eu, entre na altura, disse assim, eu quero ver se continuo com a média que tenho, para dispensar o exame de 7º ano. Portanto, isto é uma semântica que só faz sentido para alguns dos presentes. Dispensar o exame de 7º ano para ir para a faculdade, para ir pedindo adiamento em relação à tropa e para fazer o curso bem feito, para ficar como assistente em Germânicas. Enfim, as coisas não foram exatamente assim, houve uma revolução pelo caminho, enfim, houve muitas mudanças pelo caminho, mas o que é engraçado é que havia, de facto, naquela altura, um determinado tipo de ideia que estava na minha mente. E essa ideia, que eu não sabia exatamente o que era, essa ideia estava a ser refletir também nos livros, e era um pouco isso que eu gostava também, que eu gostava, aliás, digamos que de investigar através deste livro. E nomeadamente, porque, de uma forma ou de outra, estes livros iam sistematicamente tocar o tópico do mar, porque para além destes havia também as aventuras, as viagens do Gulliver, havia o Robinson Crusoe, e andava sempre à volta do mar, havia o Ulisses, e consequentemente havia todo um determinado tipo de tópicos que estavam sistematicamente a surgir, a tempestade, os naufrágios, determinado tipo de personagens, Ulisses, Jonas. E, entretanto, o tempo ia passando, passaram-se décadas, e, portanto, há todo um determinado tipo de ampliação e de regresso, e de começar a pressentir quais são esses ecos, o que é que está a acontecer, como é que esses temas migram, como é que esses tópicos e esses temas migram ao longo do tempo. E, nesse sentido, eu digamos que criei, digamos que um determinado tipo de léxico conceptual. A Angélica fez referência a uma série deles, porque, como de facto, o meu foco tem sido sempre a literatura, mas, apesar da literatura, eu estive sempre muito voltado para a investigação sobre a relação com a arte, com a relação com o cinema, com a relação com a música, e fui de facto fazendo muitas leituras nesse sentido, e comecei a ser radicalmente influenciado por uma série de autores que não tinham nada a ver com a literatura. E é curioso
curiosamente, são esses autores que depois me vão influenciar aqui e que ajudar a criar esse léxico conceptual que vai estar na base da criação deste livro. Desde logo o Aby Warburg, portanto, a antropologia visual do Aby Warburg, a questão de, enfim, como coligir elementos que estão completamente distantes no espaço e no tempo. O André Malraux, com a ideia do museu imaginário, que está também ligado a isso. A noção de transmemória que você referiu várias vezes, que não é uma noção minha, é uma noção criada na esteira também desta gente, pelo nosso colega e amigo Vítor Serrão, no âmbito da história da arte. Portanto, há todo um determinado tipo de conceitos que começam a emergir, e nomeadamente um que curiosamente, eu conheci mesmo antes de começar a escrever o livro, e que me ajudou imenso, que também vem de um outro crítico de arte que eu gosto bastante, que é o Georges Didier Berman, que é o conceito de antecipação imaginária. De facto, o conceito de antecipação imaginário é fundamental para poder compreender a própria especificidade e a diversidade de todo este tipo de textos que vão surgindo nesta abordagem em relação ao mar. E depois, claro, a Angélica também referiu, há de facto dois filósofos, um irlandês e outro canadiano, que tiveram um impacto bastante grande na organização e na concepção deste livro. O conceito do lugar entre, do metaxo, que o William Desmond vai colher em Platão, mas que depois tem uma dimensão metafísica que me interessava particularmente, em termos estritamente pessoais, e depois o Charles Taylor, aquele livro que eu acho absolutamente espantoso, Sources of the Self, em que ele consegue olhar para um tempo e começar a ver os nexos, como as coisas vão migrando, que é de facto uma capacidade de problematização intelectual que eu acho absolutamente fascinante, particularmente porque muitas das vezes nós somos levados a pensar na história do pensamento quase como se fossem legos. Isto é, pensamos Nietzsche, mas o Hitler gostou do Nietzsche, super-homem, Nietzsche fascista, não leio Nietzsche. Aquilo que o Charles Taylor consegue fazer é mostrar como as coisas são capazes de migrar para os sítios mais inesperados, como o acaso funciona, e de um momento para o outro nós vamos encontrar elementos, conceitos, ideias em espaços tão diferentes e em tempos tão diferentes. E tudo isto me ajudou, digamos, que a pensar teoricamente, se quisermos, a pensar teoricamente este livro. Subjacente a tudo isto, sempre esta questão a questão do mar e destes tópicos. E há aqui, de facto, obviamente, um que aparece logo no princípio e que depois eu vou retomar no final, obviamente, a questão do Ulisses e Ítaca. Porque, de facto, e aqui voltava a tal conversa com a tal amiga da adolescência, com a Isaura, porque é aquela... Todos nós temos uma Ítaca na nossa cabeça, portanto, todos nós temos. Ela às vezes está bem definida, outras vezes não está. É curioso porque, frequentemente a ideia de Ítaca é vista como uma espécie de utopia. Portanto, é um sítio espantoso, maravilhoso. Há um amigo que desde há uns anos, quando estava a reforma a aproximar-se, ele portanto, foi viver para a casa da família dele, e chama a casa da família Ítaca. Portanto, aquilo é a Ítaca dele, portanto, ele vive em Ítaca. Que é uma ideia muito recorrente, portanto, quase confusão não no mau sentido, portanto, coincidência entre a Ítaca e a utopia. Mas há uma outra ideia que é muito curiosa, que surge com o Dante e que surge com a Divina Comédia e que depois vai ser recuperada por um poeta que a Angélica referiu, que eu faço, obviamente, referência nesta parte final, que é um grande poeta grego do século XX, da primeira metade do século XX, que é o Constantino Cavafis, que escreve um poema exatamente intitulado Ítaca, e que é um poema que tem, com o qual, esse sim, eu de facto me identifico. Se me permitem, eu dizia-vos apenas o texto, porque acho que vale a pena, que ilustra muito bem esta ideia. E, o poema obviamente não vou dizer em grego, aliás não seria capaz de o fazer. Há várias traduções para português, esta é a tradução, enfim, a que eu conheço, enfim, que tenho presente, é a tradução feita pelo Joaquim Manuel Magalhães e pelo Nicolas Pratsinis. O poema diz mais ou menos isto: quando saíres a caminho para Ítaca, faz votos para que seja longa a tua viagem.
cheia de alegrias e cheia de contentamentos. Os lestrígonos e os cíclopes, o zangado Poseidon, não temas. Criaturas assim no teu caminho não encontrarás. Se o teu pensamento for elevado, se a emoção estética o teu espírito e o teu corpo tocar. Os lestrígonos e os cíclopes e o selvagem Poseidon não encontrarás. Se com eles a tua alma não os carregar, se a tua alma não os colocar à tua frente. Faz votos para que seja longo o teu caminho, para que sejam muitas as manhãs de verão, nas quais, com que alegria, com que contentamento, entrarás em portos vistos pela primeira vez. Para que pares em feitorias fenícias e adquiras boas compras, coisas de nácar e coral, de âmbar e de ébano. E, acima de tudo, essências de prazer. Quanto mais essências de prazer puderes. Para que vás a cidades egípcias, para que aprendas e aprendas com os letrados. Deves ter sempre Ítaca na tua mente. A chegada à ilha é o teu destino. Mas não apresses em nada a tua viagem. Mais vale que dure muitos anos. E já velho, ali fundeares. Rico com tudo o que ganhaste no caminho. Sem esperar que Ítaca te dê riquezas. Ítaca deu-te a bela viagem. Sem ela não te terias feito ao caminho, mas já não tem nada para te dar. E se um tanto pobre a encontrares, Ítaca não é a culpada. E sábio como te terás tornado com tanta experiência, já poderás saber o que significam Ítacas. E a ideia deste poema, acho que foi uma ideia que eu revisitei sistematicamente, nomeadamente, e lembrava-me dele ainda há pouco quando o Sr. Almirante falava, eu dizia, isto está-me a dar um gozo terrível, peço desculpa, mas está-me a dar um gozo. De facto, era o caminho, era das tais essências de prazer. Era esta descoberta de estar a entrar em portos vistos pela primeira vez e, portanto, sempre sem chegar, enfim, sem saber propriamente quando é que Ítaca está ali ao virar da esquina. Aliás, já agora, se me permitem, há uma história, uma fábula muito interessante que é muito rápida, que é a história de um grande cavaleiro, um grande guerreiro, que um dia ia pela cidade do reino, provavelmente muitos de vós conhecereis esta história, e quando ao virar uma esquina, dá de frente com a morte. Olha espantado para a morte olha espantada para ele, e ele vai de imediato ter com o rei, pede uma audiência, e explicou-lhe o que aconteceu, e o rei, assim, manda imediatamente buscar o melhor cavalo dos estábulos, e assim, vais imediatamente para Samarcanda. E ele assim fez, portanto, partiu o cavalo para Samarcanda. Mas o rei não ficou satisfeito com isso e mandou chamar a morte à sua presença e disse-me, ouve lá, o que é que foi isto de tu dares de caras com o meu mais valente guerreiro? E a morte voltou-se para ele assim, eu de facto também fiquei muito surpreendida, porque estava combinado encontrar-me amanhã com ele em Samarcanda. Portanto, esta questão de Ítaca, eu confesso que não estou propriamente à espera de Ítaca. É caso para dizer, a única coisa que eu espero de Ítaca é que, quando lá chegar, espero que a viagem continue ainda durante bastante tempo, é que tenha, vá lá, residências séniores minimamente aceitáveis. Era só isso. Muito obrigado pela vossa atenção.